Vendido como um milagre no potinho, o acidificante ganhou o coração de muita cacheada que sofre com porosidade. Todo mundo fala, todo mundo usa e todo mundo quer. Mas quase ninguém sabe se o acidificante deve vir antes da máscara ou depois da máscara, se enxágua ou se deixa no cabelo. E se você usa o acidificante do jeito errado, você pode estar piorando a porosidade do seu cabelo sem nem entender por quê. Oi, Lari por aqui. Depois de 10 anos de alisamento e agora amando meus cachos, eu vim te mostrar de forma simples e sem enrolação aonde é que o acidificante vai entrar na sua rotina, se ele é indicado para você ou não e até como identificar qual a frequência correta para usar esse tratamento poderoso. E você vai conseguir controlar a sua porosidade e finalmente conquistar um cabelo cacheado com muito mais brilho. Aqui nesse vídeo você vai finalmente entender se o acidificante deve vir antes da máscara de tratamento ou depois dela. Mas antes, bem rapidinho aqui, precisamos compreender o que é que o acidificante faz no nosso cabelo. O acidificante é um produto de tratamento com enxágue e ação rápida, de 3 a 5 minutos no máximo. Ele costuma ter um pH um pouco mais baixo do que a média dos outros produtos. Fica ali mais ou menos entre 3 e 4. E esse pH mais baixo serve para interagir com a superfície dos fios de cabelo, fazendo com que as cutículas se contraiam e fiquem mais alinhadas. E além disso, o acidificante também contém muitos agentes condicionantes. E é por isso que tem muita gente que chama o acidificante de supercondicionador. Mas calma, não precisa se desesperar por causa desse tal de pH não. Eu vou te explicar para que ele serve e também vou revelar a ordem de produtos que você precisa usar durante a lavagem. Tudo isso para que você não fique confusa na hora de acidificar o cabelo. Imagina que o seu cabelo é como se fosse uma pele de peixe, com várias escaminhas, uma por cima da outra. Essas são as cutículas. E quando essas cutículas ficam mais abertas, o cabelo fica com um aspecto mais áspero, mais opaco e mais armado. E com muita dificuldade de segurar qualquer tratamento que você aplica. Justamente porque essa barreira de cutículas está mais aberta. E são exatamente essas características que definem um cabelo poroso. É tipo tentar encher um balde furado. Você coloca a água e ela vai toda embora pelos buraquinhos. E o acidificante entra justamente para reorganizar essa superfície que está cheia de buraquinhos. O pH é o nível de acidez de um produto. E quando ele está ali entre 3 e 4, levemente ácido, ele favorece o alinhamento e a contração das cutículas, deixando a superfície do fio mais uniforme. E é justamente isso que faz a luz refletir melhor, trazendo aquele brilho intenso para o cabelo. E os ativos condicionantes, os óleos e os silicones que também estão presentes na fórmula do acidificante entram como um reforço. Ajudam a preencher as falhas que ainda ficam e compensam de certa forma as cutículas que estão muito danificadas ou até ausentes. O cabelo começa a segurar melhor a água, os tratamentos e até o brilho melhora. Mas isso não significa que ele fica 100% impermeável e que nada mais entra nos fios. Calma que eu vou te explicar isso agora. Mas o acidificante não supre nenhum tratamento interno do fio. Ele é um tratamento apenas de superfície. Então você precisa sempre completar com a sua máscara de tratamento. Mas também com o seu like e com a sua inscrição aqui no canal. Porque o que eu vou falar agora para você vai desembaralhar a confusão que pode estar aí na sua cabeça sobre a eficácia da máscara de tratamento aplicada depois da acidificação. Quando eu comecei a pesquisar e tentar entender como cuidar do meu próprio cabelo, eu pensava exatamente assim. Se eu usar o acidificante antes da máscara, ele vai selar o fio e vai impedir a máscara de entrar no meu cabelo. Então, é melhor eu aplicar a máscara primeiro e o acidificante depois.
Assim a máscara vai conseguir entrar mais profundamente e o acidificante vai selar tudo e prender esse tratamento lá dentro do fio. Isso faz sentido para você? Porque para mim fazia todo sentido do mundo. Mas aqui é exatamente onde a gente erra, porque existem alguns detalhes que mudam completamente o raciocínio. E o primeiro deles é entender que na biologia nada funciona como 8 ou 80. As cutículas não funcionam como se fossem uma parede de vidro. Mesmo estando mais alinhadas, elas continuam permitindo trocas, porque elas são construídas de estrutura orgânica. E ainda tem um outro ponto-chave aqui: a água. A gente sempre trata o cabelo estando molhado, logo depois do shampoo. E eu vou falar de maneira mais detalhada sobre essa ordem de aplicação dos produtos já no próximo tópico. Mas principalmente quando a água está presente, não existe oclusão, ou seja, um selamento absoluto. Porque o fio incha quando está molhado e ele fica mais permeável, como uma esponja. E além disso, a água também funciona como um veículo. Ela vai ajudar a levar os ativos para dentro do fio, mesmo que você já tenha aplicado o acidificante antes. A grande diferença é que com a camada externa mais organizada, esses ativos não se perdem com tanta facilidade na hora do enxágue da máscara. Eles vão entrando durante o tempo de ação da sua máscara de tratamento, ali entre os 15 e 20 minutos. E acabam conseguindo permanecer retidos por mais tempo porque o cabelo está mais equilibrado. Ou seja, você não bloqueia o tratamento, você só melhora a retenção dele. E isso não impede a sua máscara de tratamento de funcionar. Inclusive, os meus 2 acidificantes preferidos até hoje são o Densidade da Lola, que é liberado para Low e No Poo, e a Super Máscara Acidificante da Haskell, que é proibida para as técnicas de Low e No Poo. Então você pode escolher de acordo com o que você se identificar mais. Eles já estão com os links disponíveis e organizados aqui na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping. Assim, se você quiser testar algum deles, fica bem fácil de encontrar. Mas então, qual é a melhor forma de usar o acidificante ao seu favor na prática? Na hora do banho mesmo. Então, finalmente, como é a maneira certa de usar o acidificante? Antes ou depois da máscara? Não existe uma única maneira correta. Você pode escolher aplicar antes ou depois, a depender do seu dano e do seu objetivo com esse tratamento. Então, vamos deixar isso bem claro para você não ter mais dúvidas. Você vai dar preferência para usar o acidificante antes da máscara de tratamento, se o seu objetivo é potencializar esse tratamento que você está fazendo. Ou seja, se o seu cabelo está muito poroso e a máscara de tratamento não está mais fazendo efeito, ou então se você está num pós-química imediato, com uma coloração ou uma descoloração, por exemplo. Porque nesses cenários, as cutículas estão tão desequilibradas que elas podem não conseguir segurar nem o tratamento que você aplica. E aí os ativos vão todos embora no enxágue na hora do banho mesmo. Então, quando você entra com o acidificante antes, você dá uma organizada na casa primeiro. Reequilibra o pH, alinha melhor essas cutículas e deixa elas funcionando normalmente de novo. E aí sim, quando a máscara entra, o fio consegue reter esse tratamento com mais eficiência. E você acaba potencializando o efeito de tratamento no seu cabelo. Agora, você pode escolher usar o acidificante depois da máscara se o seu objetivo é uma finalização de brilho power, ou se o seu fio não está mais com um dano tão intenso e consegue segurar os tratamentos normalmente. E você está acidificando apenas para fazer uma manutenção de uma porosidade que já está bem controlada. Perceba que a função mudou completamente. Aqui é uma intenção de acabamento. É maquiagem de cabelo mesmo. E se você somar com uma finalização dedicada e produtos aliados, esse resultado só melhora. É perfeito para aquele dia que você precisa estar com o cabelo incrível. E eu vou te mostrar quais são esses produtos aliados já já. E tá tudo bem usar o acidificante antes da máscara ou depois da máscara, desde que
você saiba por que está fazendo isso e qual é o seu objetivo com esse tratamento. E ainda tem um ponto muito importante aqui: nem todo mundo precisa usar acidificante na rotina. Se o seu cabelo não sofre com porosidade alta, tem poucos danos e responde bem só com a máscara, pronto, ela sozinha já vai dar conta de manter o equilíbrio do fio. Agora, para quem realmente precisa, o uso não é em toda a lavagem. O acidificante entra de forma pontual, a cada 15 dias, uma vez no mês ou até a intervalos maiores, dependendo do nível de dano e de necessidade do seu cabelo. Porque usar o acidificante com muita frequência pode deixar o seu fio rígido e aumentar o risco de quebra. Mas como é que eu vou saber a frequência que eu preciso acidificar o meu cabelo então? Eu vou te passar a pesca para que isso fique bem fácil. Mas antes disso, eu quero saber de você. Você já usa o acidificante na sua rotina? Como é que você costuma usar esse tratamento? Conta aqui nos comentários, porque essa troca pode ajudar muita cacheada que ainda está perdida com essa dúvida. Não adianta saber só a ordem. Se você usa na frequência errada, o resultado não vem e ainda pode piorar. O acidificante não é necessariamente um produto de rotina fixa. Ele é um produto que você vai usar de acordo com a demanda do seu cabelo. Ou seja, o seu cabelo vai te pedir o acidificante de acordo com o dano dele. E você precisa aprender a ler esses sinais. Por exemplo, mesmo que você esteja tratando em todas as lavagens, o seu cabelo fica mais áspero e opaco a cada finalização, com mais frizz do que o normal, e você aumenta cada vez mais a quantidade de creme para conseguir definir os cachos. Além do sinal mais clássico de todos, a sensação de que o cabelo simplesmente se acostumou com a máscara de tratamento. Parece que ela não faz mais efeito. Esses são sinais de um alerta forte de porosidade alta. O que está acontecendo aqui é que o cabelo não está conseguindo reter os ativos da máscara de tratamento. Eles estão indo todos embora no enxágue do banho. E tudo isso acontece ainda lá no chuveiro. E é exatamente nesse momento que o acidificante entra como uma estratégia. Algumas pessoas vão perceber esses sinais com mais frequência, outras com menos frequência. E isso depende muito do nível de dano do dia a dia que essa pessoa sofre e também da estrutura do fio. Mas mesmo assim, essa frequência precisa ter um limite, porque a acidificação não deve acontecer em todas as lavagens. Porque essa contração mais intensa das cutículas, quando feita com muita frequência, pode deixar o fio mais rígido, como eu já falei aqui nesse vídeo, e pode quebrar o seu cabelo todo. Então, como base, respeite um intervalo de 15 dias no mínimo entre uma acidificação e outra. E nesse meio tempo, pode manter as suas máscaras de tratamento normalmente. E faça a manutenção diária da sua porosidade usando um óleo com silicone, como o óleo extraordinário da Elseve, o Argan Oil da Widcare, ou infusão de óleos da Haskell. Eles são aliados fortíssimos no controle da porosidade. Mas é para usar todos os dias mesmo, sem medo de ser feliz. O seu cabelo vai gostar disso, acredite! E calma que no próximo bloco eu vou te explicar exatamente como usar isso a seu favor. Segura aí! E se você não respeitar esse tempo mínimo de intervalo entre as acidificações, o seu cabelo só vai começar a piorar. No meu caso, por exemplo, as máscaras de tratamento já conseguem dar conta da minha porosidade. E eu costumo acidificar apenas em momentos específicos, como por exemplo, no dia que eu retoco a minha raiz, ou num dia que eu vá para a praia ou para a piscina, que é justamente quando eu sinto que a minha porosidade aumenta muito. Agora, se o seu cabelo está respondendo bem ao que você faz, tá alinhado, tá macio, tá com brilho, e você não sente aquela sensação de que nada resolve a sua porosidade, não tem por que usar um acidificante. Nem todo mundo precisa desse produto na rotina, e é simples assim. E cuidado com aquela empolgação de que o acidificante deixou seu cabelo incrível
e que quanto mais usar, melhor, porque não é bem assim que funciona. Lembre que se você exagerar, ele vai se virar contra você e vai quebrar o seu cabelo todo. E agora que você já sabe usar o acidificante do jeito certo, deixa eu te mostrar uma coisa que só melhora esse resultado. Existem outros aliados que entram como um reforço no controle da porosidade e trazem para a superfície aquele resultado brilhoso que você tanto luta para ter. Então vem que eu vou te mostrar. Se você quiser lutar com todas as armas no controle da porosidade e entregar um resultado incrível na finalização, tem produtos que não podem faltar na sua prateleira, que são os óleos capilares com silicone e os finalizadores mais densos formadores de filme. E são eles que trazem aquele efeito durinho no final. Esse filme que eu falei é uma capinha que se forma em volta do fio e ela ajuda a manter as cutículas mais apertadinhas e alinhadas. Com essa superfície mais uniforme, a luz reflete melhor. E é exatamente isso que deixa o cabelo com aquele brilho mais intenso. Essa camada de filme também ajuda a proteger os fios, reduzir o ressecamento e reter o tratamento por mais tempo. E preenche pequenas irregularidades das partes mais danificadas. E é claro que a forma que você finaliza também faz toda a diferença no resultado final. Mas calma que eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Fica aqui comigo até o finalzinho porque eu vou te ajudar com isso também. Até porque tem coisas no nosso dia a dia que pioram muito a porosidade e são inevitáveis. O sol, o atrito, a umidade, tudo isso vai desgastando o cabelo aos poucos. E aí não tem acidificante que faça milagre sozinho. Por isso que o segredo não está em um produto isolado. Tá naquela combinação de tratamento mais a finalização correta para proteger esse tratamento. Quando você junta essas estratégias, o cabelo começa a responder, menina, que é uma beleza. E existe mais uma estratégia infalível e essa daqui é a mais fácil de todas, que é deixar seu like, se inscrever aqui no canal e mandar esse vídeo para aquela amiga que vive sofrendo com porosidade e fica toda perdida com o acidificante. Ela vai amar e você ainda vai me ajudar muito a manter esse canal no ar. E sim, existe o jeito certo de finalizar um cabelo muito poroso. E esse jeitinho especial muda completamente o aspecto do seu cabelo, desde o brilho até a durabilidade desses cachos. E eu te mostro todos os detalhes de como aplicar essa técnica nesse vídeo aqui. É só clicar para continuar maratonando esse canal. E não esquece de olhar na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping, que tem vários links úteis organizados para você. Um beijo no seu coração e até já!